faz muito, muito tempo mesmo que as terras haitianas pertencem aos negros. Já era assim antes que eles próprios soubessem disso. Um dia, o Haiti já foi chamado de Pérola das Antilhas. Isso no final do século XVIII, início do XIX, quando a colônia era a mais próspera das Américas e ainda tinha o nome de São Domingos. Aqui se produzia café, anil, cacau, algodão e muito açúcar. Trabalho feito pelos escravos negros, que eram a maioria da população, para que os franceses colonizadores pudessem lucrar muito. Foi assim até que o rumo da história mudasse completamente. O Haiti é considerado a primeira república negra do mundo. E a representação mais forte da cultura haitiana provavelmente é o voodoo. O voodoo foi importantíssimo no processo de independência do país. O voodoo está super presente nas artes. Eu vim para cá em fevereiro de 2007 também para conhecer um pouco da Haiti que quase não sai nos jornais. Eu acompanho o primeiro ritual de voodoo na minha vida na casa de uma mambô, ou sacerdotisa de voodoo. Eu estou em Pétionville, um lugar de classe média alta na periferia da capital, Porto Príncipe. Está acontecendo aqui a iniciação de 3 pessoas na religião voodoo. O meu primeiro contato com o voodoo acontece mais de 2 séculos depois daquela que seria a mais importante de todas as cerimônias até hoje. Diz a lenda que, durante um ritual como esse, o espírito de uma mulher negra teria encarnado e pedido a todos que lutassem pela liberdade. Bueno, como eu te digo, há técnicos de guerras, há muitos secretos en el vudú, en las reuniones que se hacen en el vudú. Hay un acercamiento, hay también una fraternidad, una solidaridad en el vudú. Que pone en situación los esclavos. Ellos tienen como orden de los espíritus para hacer esta revolución. A tal luta aconteceu e se transformou em uma das mais sangrentas da história da América Latina. Praticamente todos os brancos foram perseguidos, assassinados ou expulsos do país. E foi assim que, em 1804, pela primeira vez na América, os negros chegaram ao poder. Há de todo adentro do vudú. Este todo nos ha permitido de liberarnos de la esclavitud y nos ha permitido de acercarnos también en el sufrimiento, en el momento difícil. Este vudú es la respuesta que nos ha permitido a hacer la revolución, la primera revolución haitiana, negra del mundo. Os escravos vinham de vários países da África. Havia, claro, muitos rituais, além de tradições do catolicismo, um ou outro ritual indígena. E dessa mistura saiu o voodoo haitiano, bem parecido com o que aconteceu com o nosso candomblé, né? No voodoo, acredita-se na existência de um só Deus, criador de tudo, que é chamado de Bon Dieu, ou Bom Deus em português, né? Assim como o Deus católico, o Bom Deus estaria muito distante de sua criação. Por isso, durante os rituais, os voduístas evocam os espíritos e os antepassados. São 21 nações de espíritos, basicamente divididas em 2 categorias. Os espíritos quentes, que vêm da África, e os frios, que são nativos do Haiti. Nenhum deles é bom ou mau, mas todos tornam-se perigosos quando irritados ou contrariados. Quando se fala em voodoo, o que vem à sua cabeça? Voodoo vem religião
vem misticismo, vem um pouco de tudo. Vem um pouco de África? Não, é a África toda. Digamos, o voodoo já traz a África junto, né? O voodoo, ela é uma religião para muita pessoa, né? E ele influencia os artistas sobremaneira. É pintura, é canto, tudo tem, digamos, a presença do voodoo. Então, muita gente, o seu dia a dia é balizado pelos ensinamentos dos sacerdotes. É difícil encontrar um outro elemento mais presente no imaginário coletivo do país do que o voodoo. O voodoo e as constantes crises políticas e sociais dos últimos séculos aguçaram a criatividade haitiana. E assim se desenvolveu uma das literaturas mais respeitadas entre os países de língua francesa. É um feito tanto, principalmente porque ser escritor no Haiti é um ato de coragem. Mais da metade da população é analfabeta. O mercado interno para livros praticamente não existe. ¿Cómo se puede explicar que un país pequeño, con tantos problemas sociales que nosotros conocemos, tenga una literatura con nombres tan fuertes como usted, por ejemplo? On a toujours dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Je pense que le malheur, quelque part, la tragédie que nous avons toujours vécue, le drame haïtien, l'histoire haïtienne, pleine de turbulences, de secousses, est un premier facteur qui explique la fécondité de la créativité haïtienne. Deuxièmement, je me suis toujours référé aux éléments de l'histoire. C'est une approche historique. Nous avons vécu à peu près 3 siècles d'esclavage. Et après l'indépendance, le rêve de liberté est resté très fort, mais les dirigeants n'ont jamais pu gérer cet espace haïtien, malgré le départ des Français. Le peuple haïtien n'a jamais eu de protection, n'a jamais eu de parrain, n'a jamais eu un gouvernement capable de résoudre ces problèmes. Il y a eu un enfermement. Le peuple a vécu comme dans une sorte de prison. Et quand on est enfermé quelque part, eh bien, il y a une grande porte qui reste ouverte. C'est la porte de l'imaginaire. Et cet imaginaire a été aussi nourri par le vaudou. Eh bien, dans le domaine de la littérature aussi, les écrivains ont toujours été inspirés par les phénomènes vaudou, par la culture vaudou. Je peux dire que tous les Haïtiens, même ceux-là qui sont catholiques, protestants ou qui se disent athées, eh bien, tous, ils ont une sensibilité vaudou. Eu entrevistei um escritor que você conhece, Frank Etienne, lá em Porto Príncipe. Bom, e ele falou muito sobre a influência do voodoo também na literatura, né? Sim, mas ele, literalmente, talvez ele seja um representante do voodoo e da cultura haitiana em geral. Digamos, ele é super criativo, o cara, e ele vibra, digamos, quando está falando de voodoo, da cultura haitiana. Então, toda a produção dele, ele faz teatro, arte, pintura, tudo, ele todo faz a promoção das coisas haitianas, do voodoo e um pouco de tudo. Eu acho que ele é um grande artista, é uma pessoa que os haitianos admiram muito, porque ele representa um pouco, talvez, digamos, o que Haiti tem de diferente. Quase todos os grandes escritores haitianos resolveram sair do país. A maioria foi para a França ou Canadá por causa da facilidade com a língua francesa.
Muitos também acabaram indo para os Estados Unidos e daí vem um dado curioso. Boa parte da literatura haitiana hoje é escrita em inglês. O único autor conhecido que insistiu em ficar no Haiti foi Franck Etienne. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. D'abord, j'ai toujours vécu dans un quartier populaire. Je suis né dans une province. Et d'une mère d'origine paysanne. Et tout cela a contribué en quelque sorte à modeler ma personnalité. Et j'étais en quelque sorte très attaché à cette terre. Au début de la dictature de Duvalier, j'ai été un moment tenté aussi de partir, mais cela n'a pas marché. Ensuite, je me suis dit que je restais dans mon pays. Et j'ai fondé une école qui m'a permis de vivre. Et j'ai commencé à écrire très tôt, autour de 22, 23, 24 années. Donc je suis resté peut-être, bon, on dit c'est courage, mais je ne sais pas. Et moi je crois que dans la vie de tous les individus, il y a des facteurs aléatoires qui tiennent parfois du hasard. C'est comme s'il y avait une route déjà tracée pour chacun de nous. Não é por acaso que a Pérola Negra hoje é o país mais pobre das Américas. O início da decadência do Haiti, chamemos assim, se deu já a partir da independência, quando o Haiti passou a não ter mais o apoio francês? Bom, eu acho que temos que... essa decadência em si, digamos, tem várias facetas, né? É difícil falar, foi isso aqui. Claro. Ok, agora, eu acredito que quando ocorreu a independência, primeiro um problema acredito que o dia depois da independência, talvez os próprios escravos não sabiam mais o que fazer com o país. Porque o que eles sabiam fazer era, digamos, lutar. Mas não sabiam organizar. Mas a produção de açúcar, que era tão forte... Queimaram tudo. Aí que está. Por isso eu falei que a guerra, a conquista, foi feita à base de massacre. Não ficou nada. Porque o Dessalines, ele falou que devia tirar qualquer coisa que podia lembrar os franceses. Então, aí, toda por exemplo, os engenhos para cana-de-açúcar, tudo o que tinha no país, todos foram queimados e destruídos. Eu visito duas escolas de Porto Príncipe que estão sob inspeção da ONG internacional Action Aid. O Timoun sa yo pa gen même opportunité avec un Timoun qui a vécu en famille, ça veut dire un Timoun en famille qui a vécu avec maman, avec papa. Timoun ça c'est peut-être son Timoun qui sorti bien loin, qui sorti dans l'autre département, qui et parents dans l'autre département pas capable avec lui, ils voyaient bayon l'autre parent dans Port-au-Prince et pour le capable aider avec lui. Mais le Timoun ça arrivé parfois parents ça l'autre non mais l'autre monde ça venir il pas gagner moyen économique vraiment pour mettre l'école, il négligé pour mettre l'école. A função da ONG é acompanhar o trabalho dessas escolas e se certificar de que as crianças não estão sendo exploradas. Si nous avons lettre G à liguer devant E, devant la lettre E, on dit la lettre G à leçon. O Haiti tem dois idiomas oficiais, o francês e o crioulo haitiano. O francês é falado quase que exclusivamente pela elite. E o crioulo é o idioma corrente utilizado por quase toda a população. É uma espécie de derivação da língua francesa. J'ai écrit en créole quand je me suis rendu compte à un moment donné que je n'avais pas de lecteur, qu'il n'y avait pas de dialogue entre le public et moi. Je suis quelqu'un de très particulier, à pesar malgré la couleur de ma peau. Je suis le fils d'un blanc, d'un Américain, mais j'ai vécu avec ma mère parce que je n'ai pas vécu avec mon père.
Donc, je crois que mes racines populaires expliquent aussi le fait qu'il y ait eu, à ma 30e année, peut-être plus que ça, à 75, ça fait presque 40 ans, qu'il y a eu cette pulsion d'écrire en créole, parce que j'ai vécu dans un quartier créolophone, dans une famille totalement créolophone, et dans ma famille, on ne parlait pas français. O crioulo só foi reconhecido como um dos idiomas oficiais em 1987. Até então, ainda vivia à margem da língua dos colonizadores. Foi mais ou menos o mesmo que aconteceu com o vodú. É duro pensar que a primeira república negra do mundo tenha levado tanto tempo para assumir de vez as raízes africanas. A previsão é de que a cerimônia ainda continue por horas e horas aqui na casa da Mambô. Provavelmente até amanhã de manhã. Talvez tão forte quanto a tradição do vodú seja a tradição de reprimir o vodú. Durante o século XIX e boa parte do século XX, a religião foi empurrada para clandestinidades. Aliás, nessa época, o vodú nem era reconhecido como religião. Isso só aconteceu há pouquíssimo tempo, em 2003. Existe uma lenda haitiana muito conhecida no país que mistura tradições do vodú e da religião católica. Na época do Natal, as crianças que foram boas durante o ano recebem a visita do Tonton Noel, o nosso conhecidíssimo Papai Noel. Mas as crianças que tiverem feito alguma coisa muito errada correm o risco de se deparar com o Tonton Makut, que seria uma espécie de bicho-papão. Pois os Tonton Makut existiram de verdade aqui no Haiti. Esse era o apelido da guarda pessoal do senhor François Duvalier, que ficou conhecido como Papa Doc. Papa Doc assumiu o poder em 1957 e se tornou um ditador absolutamente cruel. Esse é ao lado magia negra do vodú. Né? Que, supostamente você pode utilizar o vodú para fazer o mal que quiser, ou dominar as pessoas, o que for. Então, digamos, quando você tem uma população que tem uma grande maioria que não tem acesso à informação e que também é facilmente manipulado, então você faz o que quiser. Talvez o objetivo dos ditadores que se revezaram no poder desde a Revolução tenha sido esse: transformar a população haitiana em uma nação de zumbis. Zumbis. Por causa deles, o vodú acabou ficando estigmatizado em quase todo o mundo. Ganhou uma aura misteriosa que causa até medo. Segundo a lenda, os zumbis são pessoas que morreram e foram trazidas de volta por um sacerdote. Eles se transformam em seres sem alma. Por isso, podem ser usados como força de trabalho escravo. Não pensam, nem questionam, apenas executam. As explicações se
científicas ou não, são controversas. Uma, bem aceita, é de que alguns sacerdotes fazem uma espécie de veneno que deixa a pessoa em estado catatônico. A vítima viraria um morto-vivo. Outras dizem que os zumbis seriam, na verdade, pessoas com alguma deficiência mental. Una pregunta bastante difícil para usted porque no se puede hablar de un libro en 2-3 minutos. Pero para la gente de Brasil que no conoce Desafío, ¿usted podría hablar un poquito para nosotros de la idea del libro? Bon, je vais rapidement, comme vous l'avez dit, essayer de donner une pilule. Píldora. Pílulas. Résumé de Desafío, mais vraiment réducteur. Et Desafío est construit à partir d'un mythe national. C'est le mythe de la zombification. Et ce mythe, je l'ai utilisé sur le plan subversif pour critiquer la dictature, la tyrannie de Duvalier. C'est un Hungan, un prêtre vaudou, qui est un zombificateur. C'est presque un rapt, c'est presque un kidnapping, mais fait à partir d'une recette mystique. Et un jeune étudiant a été zombifié, et dans la mythologie haïtienne, il est dit que le vaudou, le zombie ne doit pas manger du sel. Si on met du sel dans sa nourriture, sa mémoire revient et il abandonnera l'habitation. Parce que très souvent, il y a un aspect de rentabilité économique dans la zombification, c'est que les zombies deviennent des forces de travail. Eh bien, la fille du zombificateur, du Hungan, est tombée amoureuse du jeune étudiant zombifié et elle lui a administré, elle a mis du sel dans sa nourriture et la réaction a été imprévisible et on a eu une révolte générale des zombies de la plantation, préfigurant ce qui allait se produire à la chute de Duvalier. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'à la chute de Duvalier en 86, on n'a pas eu la révolution, mais on a eu une révolte de zombies avec des déchoucages, des scènes de violence à n'en plus finir. Donc c'est un livre avec, j'ai dit, axé sur la mythologie vaudou, sur une mythologie typiquement haïtienne, et le phénomène de la zombification qui est pour moi un mythe. Sem a porta do imaginário, por enquanto, ainda é difícil pensar em uma saída real a curto prazo para a crise no Haïti. Si vous me demandez ce que je pense de la situation et quels sont mes espoirs, moi je n'ai pas d'espoir, je suis un désespéré. Mais je cultive le désespoir actif et le désespoir qui m'habite a toujours été une sorte de tremplin pour mon travail d'artiste, mon travail d'écrivain. C'est un désespéré qui paradoxalement sème, jette des grains, des semences sur la terre haïtienne, lance des grains dans l'espace à tout vent, mais avec l'espoir, ça c'est un paradoxe, avec l'espoir que dans le futur, on aura autre chose. Mais fondamentalement, je demeure un désespéré et ce que j'appelle l'espoir, c'est plutôt chez moi une illusion, une utopie.
et c'est peut-être ma dernière utopie, que ce pays change avec toute la planète, parce que nous ne pouvons pas changer tout seuls. Num país em situação caótica, o que funciona muito precariamente sai quase de graça, o que funciona mais ou menos custa bem caro e o que funciona muito bem custa uma fortuna. A coisa mais difícil para mim era achar um carro que não quebrasse no meio do caminho. 3 enguiçaram comigo, sem exagero. Com um motorista que falasse um pouco de inglês ou espanhol e que não cobrasse a tal fortuna, né? Bom, a minha derradeira experiência automobilística aconteceu a caminho do aeroporto, indo embora do Haiti. O voo saía às 9 da manhã. Marquei com um motorista que tinha um carro bom, falava um pouco de inglês e era a cara do Josimar, ex-lateral do Botafogo e da seleção brasileira. O preço, R$150 por uma corrida de 15 minutos. Caríssimo, né? Mas enfim, eu não queria correr risco. No meio do caminho, num lugar que era o retrato do apocalipse, a gasolina acabou. A gasolina do bom carro, do educadíssimo Josimar, eu não acreditei. Acabou. Josimar então foi atrás de um galão de gasolina e eu fiquei ali no carro com todas as malas, dizendo para mim mesmo, eu mereço, se está acontecendo é porque eu mereço. Uma hora depois, quando faltavam exatos 25 minutos para o voo sair, Josimar reapareceu, gasolina no tanque, pé no acelerador, em 5 minutos eu estava no aeroporto e em outros 10 minutos